Nono ano, bom dia. Hoje, dia 9 de junho, a gente vai dar continuidade à nossa aula de geometria, que nós falávamos de Teorema de Pitágoras na última aula, eu tenho a impressão que você lembra. Se você assistiu a nossa aula de ontem sobre equações de segundo grau, foi uma aula um pouquinho maior, um pouquinho mais extensa, né? Então hoje não vai ter matéria nova, não vai ter assunto novo, só vou resolver alguns exercícios de Teorema de Pitágoras. Aula passada, os exercícios que eu passei sobre Pitágoras foram uma atividadezinha extra. Os de hoje continua sendo nosso livro da Conquista da Matemática, página 204. E eu quero resolver alguns exercícios aqui que eu acho interessantes para a gente conversar um pouquinho. 3 ou 4 exercícios só, para dar uma luz aí para vocês. E pronto, tranquilo. Vocês conseguem fazer. Ó, esse exercício 1, para começar, ele fala o seguinte. Dá uma lida no. Os lados de um triângulo ABC medem 26, 24 e 10 centímetros. Mostre que esse triângulo é retângulo. Como que a gente mostra que um triângulo é retângulo? Só desenhando? Não. Se esse triângulo for retângulo, existe um teorema específico para triângulos retângulos. Existe um teorema que só vale em triângulos retângulos. Que teorema é esse? É o teorema de Pitágoras, que diz que o maior lado a gente chama de hipotenusa, o maior lado vai estar oposto ao ângulo reto. Esse maior lado, nesse caso desse triângulo, mede 26 centímetros. E os outros dois menores lados a gente chama de catetos. São os lados que formam o ângulo reto. Um lado mede 24 e o outro menorzinho mede 10. Então, se o triângulo for retângulo, vale o teorema de Pitágoras. É o que eu escreveria aqui para justificar. Se o triângulo for retângulo, vírgula, então vale o teorema de Pitágoras, 2 pontos. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, 26 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto é 10 e esse cateto é 24. Então, se ele de fato for retângulo, o lado da esquerda tem que dar igual ao lado da direita. 26 vezes 26, 16, 36, 18, 12, 13, 14, 15, 52, 6, 7, 676. 676. 10 ao quadrado, 100. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Aí 1, 4 vezes 2, 8, 9. 48, 6, 17, 5, 7, 6. Ó, e deu certo. Quer dizer que o quadrado da hipotenusa é de fato a soma dos quadrados dos catetos. Como o teorema de Pitágoras deu certo, como o lado da direita deu igual ao lado da esquerda, esse triângulo de fato é retângulo. Tá bom. E se esse lado desse, se o 26 ao quadrado fosse maior que o 10 ao quadrado, mais 24 ao quadrado? Significaria que esse ângulo seria maior que 90 graus. Então esse triângulo seria maior. A gente classifica esse triângulo como obtusângulo. E se esse número for menor que esses dois? Com aquele mais fechadinho, a gente classifica esse triângulo como acutângulo. Mas como é exatamente igual, vale o teorema de Pitágoras. Então esse triângulo é retângulo. Só isso. Era um teste para o teorema de Pitágoras. Ó, questão 2 é o teorema, questão 3 é o teorema. Na questão 3, quando fala perímetro, você lembra que perímetro é a soma dos lados? Ótimo. Questão 4, que tem uma circunferência que é um pouquinho diferente. Deixa eu desenhar essa circunferência aqui para a gente entender a questão 4. Acho que não é difícil não, hein? Tô achando que é uma questão simples. Ó. Na circunferência a seguir, o comprimento do diâmetro BC é 5. Você lembra o que é diâmetro? O diâmetro ele é o dobro do raio e ele vai passar exatamente pelo centro da circunferência. E ele chamou esse diâmetro de BC. Tá bom, interessante. Sendo A um ponto qualquer da circunferência, então esse A ele colocou aqui em cima, tá? Chamou esse pontozinho de A.
calcule a medida do segmento A, ainda falando. E o segmento AB mede 1, calcule a medida do segmento AC, sendo que esse diâmetro inteiro vale 5. Tá? Pessoal, isso não é nem um pouquinho difícil. Nesse caso, esse problema ele já facilitou para você, porque o truque era perceber que esse triângulo é retângulo. E todo triângulo que estiver dentro de um círculo e o diâmetro do círculo for um dos lados do triângulo, vai ser retângulo. Sabe por quê? Porque, veja só, esse ângulo todo, esse ângulo aqui, mede metade da circunferência. Esse ângulo verde, deixa eu apagar esse 5, depois eu ponho. Esse ângulo verde mede 180 graus. E como ele está no centro, ele é um centro, vou chamar de O, ele é um ângulo central. Aí você lembra que a gente estudou que o ângulo de dentro, que o ângulo inscrito, é metade do central? Tá bom. Então esse A é ângulo inscrito. Qual que é a metade? 180? 90. Então esse triângulo ele é retângulo, com certeza. E ele está pedindo esse X, tá? Ó, esse diâmetro inteiro mede 5, então tudo isso é 5, a hipotenusa é 5. 1 é KT, X é KT. A gente faz o quê? Teorema de Pitágoras, que é triângulo retângulo. Deixa eu escrever aqui. Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado é 25. X ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Quero achar o X, né? Então, eu vou passar esse 1 para o outro lado. Só como ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. 25 menos 1 é 24. É X ao quadrado. Qual a operação que faz a potência? Raiz de 24. Ah, professor, é mais ou menos a raiz de 24. Tá bom, na álgebra eu vou usar mais ou menos. Na geometria a gente não usa mais ou menos, né? Porque o lado é só mais. E aí, como que eu faço para achar a raiz quadrada de 24? É exata? Não é. Mas eu acho que tu lembra como fatora o 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Dá para tirar algum par do 24? Dá. Dá para tirar um par de 2. Então, sobra 2, você vai multiplicar 2 vezes 3. Então, esse x é 2 raiz de 6 centímetros. Esse é o valor do x. Só para você olhar no enunciado, ele está falando, aproximo raiz de 6 por 2,45. Então, ao invés de escrever 2 raiz de 6, você vai falar que vai ser aproximadamente 2 vezes o valor que ele falou aproximado, 2,45. Dobro de 2 dá 4,9. Tá? Então, portanto, esse x é aproximadamente 4,9 centímetros. Pronto. Simples. Era só usar o teorema de Pitágoras. Deu um número irracional, não tem problema, a gente não tem medo de trabalhar com raiz, pelo amor de Deus, fatora, simplifica. E ele falou para trocar raiz de 6 por 2,45. Tem outro exercício parecido com esse, que é o 11. Ele conta uma história imensa, não precisa saber a história, só olha para a figura. E quando ele pede o comprimento do A até o B, tem um triângulo. Vai dar um número cuja raiz não é exata, e ele falou lá no final para aproximar a raiz de 10. Se aproxima. Sem medo. Vou fazer com vocês o 9. É difícil? Nem um pouco. Não é não. Só que o 9, ele dá uma figura, ele dá um plano cartesiano. Já trabalha bastante com plano cartesiano. Ó, João, um navegante solitário, deseja ir da cidade A até a cidade B, ambas as margens de um lago, representadas na figura a seguir. Ele não considera a correnteza da água, tá? Porque às vezes tem uma velocidade que ele tem que remar contra ela, e pretende navegar o menor tempo possível. Item A. Qual que é a menor distância em quilômetros entre a cidade A e a cidade B? Ó. Então, existe um plano cartesiano. Lembra desse plano? Que a gente vai marcando os pontos, as coordenadas x, y. Espero que você lembre, porque a gente vai trabalhar bastante com eles ainda este ano. Tá? Ó. Quais são as coordenadas do ponto A? 2 e 4. Então, x vale 2, o y vale 4. Então, aqui eu vou botar o ponto A. Quais as coordenadas do ponto B? 10 e 10. Tá bom?
Então, estou olhando aqui na figura. Então, o B, tá? Quando o X vale 10 e quando o Y também vale 10. Esse daqui é o ponto B. Tá bom. O que ele pede para a gente? O que ele pergunta? Item A. Qual que é a distância do ponto A até o ponto B? Como ele quer fazer a menor distância possível, eu acho que você sabe que a menor distância possível entre dois pontos é uma linha reta, né? Ele pode vir, dar uma volta no mundo e chegar aqui. Mas como ele quer o menor tempo, a menor distância possível, então eu vou considerar uma linha reta unindo o ponto A até o ponto B. Essa distância eu vou chamar de X. Tá bom. E aí, como que eu acho essa distância? Quer uma dica? O que você quer? Esse deslocamento é um deslocamento na transversal, na diagonal. Então tá bom. Ó, eu vou pensar assim, em relação ao eixo X, em relação à horizontal, quanto que ele se desloca? O ponto A tem abscissa, lembra que a gente chama de abscissa o X e ordenada o Y? Tá bom. O A tem abscissa 2 e o B tem abscissa 10. Qual que é a diferença do 2 até o 10? Ele andou quantos? Acho que é quilômetros, isso, né? Quilômetros. O A está em 2 quilômetros, o B ele andou 8 quilômetros. Então, essa diferença verde é 8 quilômetros. Tá bom. E essa diferença em Y, essa diferença azul que eu vou colocar aqui. Ah, que fácil. Começa no 4 e termina no 10. Qual que é essa diferença azul? Do 4 até o 10, essa diferença de 6. Então tá, aqui é 6. E ó, forma 90 graus, né? Porque os dois eixos, eles são perpendiculares. Pronto. Achei um triângulo retângulo. Se o triângulo é retângulo, você pode usar o teorema de Pitágoras. X quadrado da hipotenusa é x, que é o maior lado e oposto ao ângulo reto, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Triângulo a gente já trabalhou com ele aula passada, também é muito famoso. 36 mais 64 dá 100. O x é a raiz quadrada de 100. Então, portanto, esse x é 10 unidades quilômetros. Dá um número exato. Olha que maravilha, 10 quilômetros. E aí tem o item B. Esse daqui foi o item A. O que fala o 9B? Considerando que João navega uma velocidade média de 2 km por hora. Então, quer dizer que 2 km ele faz em 1 hora. Em quanto tempo ele demora para ir da cidade A até a cidade B? 2 km em 1 hora. E 10 km? Qual que é o tempo? Aqui eu já chamei de x, vou chamar de t de tempo. Quer multiplicar em cruz? Porque são grandezas diretamente proporcionais? Você pode. Então, você faz que 2 vezes t é 10 vezes 1. 2t é 10, o t é 5. Então, 5 horas ele demora para fazer esse trajeto. Bastante, né? E aí, você achou difícil? Eu não achei, não. 10. O 10 é um pouquinho diferente também. Tá bom. O monitor de um notebook tem um formato retangular. Pronto. Leio isso, já desenho o retângulo. O monitor de um notebook tem um formato retangular. Eu gosto de retângulo por várias razões. Uma delas é que os 4 ângulos do retângulo são retos, né? O próprio nome diz. Tudo ângulo reto. Os 4. Bom? Com a diagonal medindo 30 centímetros. Então, vou desenhar uma das diagonais desse retângulo. Vai ser, vou colocar aqui de vermelho, ó, aqui. Então, essa diagonal vermelha mede 30 centímetros, unidade em centímetros. Vou pôr unidade só no final, tá? E um lado mede 3/4 do outro lado. Eu sei quanto mede esse lado? Não. Sei quanto mede esse lado? Não. Mas se esse mede x, esse outro mede 3/4 de x. Vou colocar, tá bom. 3/4 de x. E daí? Pergunta. Quanto que mede esses lados? Olha que maravilha.
Por coincidência, eu tenho um triângulo que retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que fica o teorema de Pitágoras? Ó, aqui, quem que é a hipotenusa? X, 3/4 de x ou 30? O lado maior e oposto ao ângulo reto é 30, né? Então, vai ser quadrado da hipotenusa, 30 ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos, x, e o outro cateto é tudo isso. Aí você lembra que quando você tem uma expressão no cateto, precisa colocar ele entre parênteses. Então, vou colocar 3/4 de x, tudo isso entre parênteses, ao quadrado. Tá bom. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. 30 vezes 30, eu sei de cabeça, que dá 900. Porque 3 ao quadrado dá 9, 10 ao quadrado dá 100. 9 vezes 100, 900. Igual, x quadrado, puxa, tem uma fração. Isso é problema? Eu não acho que é não. Por quê? Quando você tem uma coisa ao quadrado, você vai levar ao quadrado tudo. O 3 ao quadrado dá 9, o 4 ao quadrado dá 16 e o x também vai ao quadrado. É o 3, o 4 e o x. Equação com fração, não tem problema nenhum. Para tirar o 16 que divide, eu vou multiplicar tudo por 16. Tudo. 16 vezes 900 igual 16 vezes x quadrado mais 16 que multiplica 9 sobre 16x quadrado. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que esse 16 que multiplica cancela com esse 16 que divide, tá vendo? Então pronto. Olha só o sucesso chegando. Continuando aqui em cima, ó. 16 vezes 900. Me ajuda aqui na conta. Vou fazer primeiro 16 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Vai 5. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 144. Como é por 900, põe 2 zeros a mais, fica 14.400. É um número grande? É. Tem problema? Eu espero que não. 14.400 é igual 16x quadrado mais 9x quadrado. Quantos x quadrados tem? 16 mais 9? Eu acho que são 25. Então, eu tenho 25x ao quadrado. Tá bom, eu quero só saber o x. Esse 25 que está multiplicando, passa para o lado dividindo. Então, eu vou fazer 14.400 dividido por 25 igual a x ao quadrado. Dá para dividir? Tem impressão que dá. Vamos fazer a divisão. 14.400 por 25. 25, 50, 75, 100, 125, 150. Passou. 25 vezes 5 é 125. 125, 135, vai sobrar 19. 125, 135, 145. Isso. Baixa o zero. 25 vezes 6, 150. 125 vezes 7, 175. Restou 15. Baixa o zero, 6. 576. Então, tá bom. Então, esse número aqui é 576. Passo o quadrado para o outro lado, raiz de 576. Por sorte, eu já sei. Que qual é o número ao quadrado é 576? É 24. Olha aqui, fiz um exercício 1. Então, quer dizer que esse x é 24. Aí você tem que dar a resposta, porque ele pede os dois lados, né? Então, ele pede quanto que vale o x e o outro, que é 3/4 de x. Então, ó, resposta. O x vale 24 centímetros e o outro é 3/4 de 24. E quanto que é? Deixa eu fazer aqui. 3/4 de 24. Tem vários jeitos de fazer. Você pode multiplicar e dividir. 24 vezes 3, 72. 72 dividido por 4, 18. Achei o outro lado que mede 18. E 3/4 de x que mede 18 centímetros. Pronto. Essa é a resposta do exercício 10. 1 vale 24. Acho que dá para colocar aqui, né? Já que eles passam lá na frente. Vamos colocar assim. X igual a 24 centímetros. E o outro, 3/4 de 24
é 18 centímetros. Então, você vê que muitas das figuras a gente reduz a triângulo retângulo. Então, você vê plano cartesiano, fechei o triângulo retângulo. Retângulo, eu dividi no meio, eu dividi em dois triângulos retângulos. Circunferência, achei um triângulo retângulo. Então, esse que é o desafio, achar os triângulos retângulos que você vai desenhar. O último, que eu só vou montar para vocês, é o exercício 13, que você precisa de pelo menos um pouquinho de criatividade para entender a figura. Entender a figura é sensacional, você vai terminar o 13 também. Ó, uma árvore foi quebrada pelo vento. Então, vou tentar desenhar aqui uma situação. Aqui tem o chão. Opa, invadiu ali outro exercício. Já um pouquinho para cima. Ó. Então, esse daqui é o chão. Antes, tinha uma árvore inteira e grande. Depois, ela foi quebrada pelo vento. E a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Então, ó, ficou uma parte dela em pé e o resto quebrou e deitou, né? E ele está falando que esse tronco forma 90 graus com o chão. A altura da árvore antes de quebrar era 9 metros. Isso é 9 metros. Então, tá bom. E a ponta da parte quebrada está 3 metros da base da árvore. Então, quer dizer que ainda ficou grudado, né? Então, o resto da árvore, ó, que eu não vou saber desenhar isso, a parte que quer desenhar, então, ela ficou quebrada pelo vento, ela ficou assim, ficou grudada. E ele falou o seguinte, e a ponta da parte quebrada está a 3 metros da base da árvore. Então, esta ponta está a 3 metros da base da árvore. Pergunta, qual a altura do tronco da árvore que restou em pé? Então, o que restou em pé foi esta altura aqui, que eu vou chamar de X. Ué, você está tendo a ideia que está nascendo um triângulo retângulo aqui no meio? Ué, claro que está tendo. Por mais que a gente faça essa figura, você está identificando o seguinte, ó, que aqui tem um triângulo retângulo, onde o 3, foi o que foi a distância aqui da parte quebrada da árvore. Ó. Esse daqui é 3. Esse pedacinho que eu quero saber quando eu estou em pé é X. E essa hipotenusa, a árvore inteira não era X? Era. Então, quer dizer o seguinte, se esse pedaço aqui, que é o que está faltando, a árvore inteira era X, a árvore inteira era 9, né? Então, se esse pedaço é X, qual é esse pedaço que está faltando para o 9? É 9 menos X. E esse pedaço é o 9 todo, tirei o X, foi o que dobrou. Então, essa hipotenusa mede 9 menos X. Pronto. Tem o triângulo retângulo. Se eu tenho triângulo retângulo, você vai achar como? Teorema de Pitágoras. Então, como que eu monto esse teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você vai olhar para isso e vai lembrar, pelo amor de Deus, que isso é um trinômio quadrado perfeito. É quadrado do primeiro termo, deixa eu colocar, quadrado de 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É igual x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9. 9 ao quadrado é 81, menos 2 vezes 9, 18 vezes x é 18x, mais x quadrado, é igual a x quadrado mais 9. Ó, x quadrado desse lado, x quadrado desse lado. Pode cortar, né? Se você passar para o outro lado, vai anular. Equação de primeiro grau. Podia ser até de segundo, porque agora já sabe resolver básica. Por enquanto é de primeiro. Quero obter o x. Para deixar x positivo, eu passo para lá. E esse 9 que está somando, passa para cá, subtraindo. Pronto, ó. Já quase terminei. Vou botar 3 pontinhos aqui e você termina. Você faz a subtração, depois passa dividindo pelo 18. Sensacional. Então, você vê que o bonito da geometria é você entender a figura.
Geometria é uma matéria, uma disciplina que a gente aplica muito no nosso dia a dia. E triângulo, retângulo ainda mais, porque tem triângulo, retângulo em tudo, né? Tudo que tem retângulo, tudo que tem ângulo reto, tudo que tem parede, você traçou aqui, ó. Você traçou, você fechou vários e vários triângulos retângulos, tá? Sua tarefa, você já imaginou, é terminar aí do exercício 1 ao 14. Eu já fiz vários. Já fiz o 1, já fiz o 4, já fiz os 9, já fiz o 10, já fiz o 13, tá? Tá facinho a tarefa para você, bom? Pessoal, juízo, tranquilidade, estudo, qualquer coisa me procurem aí, sexta da nossa live. Um beijo, um abraço, até mais.